Olá pessoal, somos da turma de Física, Ondas e Calor, com o professor Danilo Sanjo, e vamos falar sobre o tema interferência entre duas ondas. Apesar de que as ondas transversais podem sofrer interferência, vamos considerar nessa videoaula a interferência entre ondas sonoras que se propagam no mesmo sentido. Vamos lá. A interferência sonora é resultado da superposição de duas ou mais ondas sonoras em um certo ponto. Como vimos em outras aulas, as ondas estacionárias são exemplos simples de interferência, onde duas ondas se propagam em sentidos opostos ao longo de um meio, dando origem a um padrão de onda estacionária que possui nós e ventres, que não se movem. Elas podem ser construtivas e destrutivas. Vamos explicar isso de uma forma mais clara. Como podemos ver na figura da esquerda, temos duas fontes pontuais, que emitem ondas sonoras. Vamos considerar que ambas estão em fase e têm o mesmo comprimento de onda. Estamos interessados no comportamento das ondas que passam pelo ponto P. Se as duas ondas percorressem a mesma distância até o ponto, poderíamos afirmar que elas se encontrariam com a mesma fase e, portanto, sofreriam interferência totalmente construtiva. Porém, podemos observar que a onda 2 percorre uma distância maior do que a onda 1. Essa diferença no caminho percorrido significa que as ondas podem não estar em fase no ponto P, sofrendo outro tipo de interferência. Em outras palavras, podemos dizer que a diferença da fase no ponto P depende da diferença de percurso. Para relacionar a diferença de fase à diferença de percurso ΔL, lembramos que a diferença de fase de 2π corresponde ao comprimento de onda. Assim, podemos escrever a relação fase sobre 2π é igual à diferença de percurso sobre lambda, que nos dá a equação abaixo. Sabemos que a interferência totalmente construtiva acontece se a fase é igual a zero, 2π ou qualquer múltiplo inteiro de 2π. Como podemos ver aqui, de acordo com a equação anterior, isso acontece quando a razão entre a diferença de percurso e o comprimento de onda é igual a um número inteiro, maior ou igual a zero. Vemos o exemplo. L1 tem 2 comprimentos de onda e L2 tem 3 comprimentos de onda. A diferença entre os percursos sobre o comprimento de onda é igual a 1. O que significa que a interferência foi construtiva, pois chegamos no ponto com fases iguais. Agora vejamos essas novas imagens. Temos também sons saindo da mesma posição dos pontos S1 e S2, como visto anteriormente. Mas podemos notar que chegando no ponto P, um está no máximo e outro está no ponto mínimo. Então teremos uma interferência destrutiva. Essa interferência destrutiva acontece quando a fase é um múltiplo ímpar de π, como podemos ver abaixo. Ou seja, quando a razão entre a diferença de percurso e o comprimento de onda é um número não inteiro. Entendendo melhor, vemos que o L1 deslocou 2 comprimentos de onda, já o L2 deslocou 2 comprimentos de onda e meio. A interferência entre essas duas ondas são totalmente destrutivas, pois a onda proveniente em S2 está deslocada em fase de 0,5 lambda em relação à onda proveniente de S1, colocando as duas ondas em fases opostas. Podemos resumir dizendo que quando a diferença das distâncias for igual a um número semi-inteiro de comprimento de onda lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2 ou 5 lambda sobre 2, as ondas chegam ao ponto P, com fases opostas, e com isso ocorrerá a interferência destrutiva. Agora vamos fazer uma questão. Considere duas fontes F1 e F2 em fase, conforme a figura, que vibram a frequência de 300 Hz. A velocidade das ondas no meio em que se encontram os pontos A e B é de 6 metros por segundo. Qual o tipo de interferência que ocorre nos pontos A e B? Primeiro vejamos os dados do problema. A frequência das fontes é dada por 300 Hz e a velocidade das ondas no meio é dada por 6 metros por segundo. Primeiramente devemos colocar os dados no mesmo sistema de unidade. Como as distâncias entre os pontos estão dadas em centímetros, passamos a velocidade das ondas de metros por segundo para centímetros por segundo. A velocidade de 6 metros por segundo vai para 600 centímetros por segundo. O comprimento das ondas será dado por velocidade igual a lambda vezes frequência. Jogando a lambda para o lado, acharemos lambda igual a velocidade sobre frequência. Substituindo os dados teremos lambda igual a 600 sobre 300, que será igual a 2 centímetros. A distância S2 da fonte F2 até A será dada por 11 centímetros. A diferença de caminhos percorridos pelas ondas F1 e F2 será delta
ΔS igual a S2 menos S1 em módulo. Assim, ΔS é igual a 11 menos 8. Com isso, acharemos ΔS igual a 3 centímetros. Assim, ΔS sobre lambda será igual a 3 sobre 2, que dará 1 sobre 5. Este é o número que se forma n mais 1 sobre 2. Portanto, no ponto A, a interferência será destrutiva. Para o ponto B, a distância S1 da fonte F1 ao ponto B será de 6 cm e a distância S2 da fonte F2 até B será de 8 cm. Substituindo S1 e S2 na expressão, para a diferença de caminhos teremos ΔS igual a 8 menos 6, que será ΔS igual a 2 cm. Assim, ΔS sobre lambda será 2 sobre 2, que será igual a 1. É o número inteiro, n. Portanto, no ponto B, a interferência será construtiva. Os efeitos de onda, que são superpostas em regiões de intensidade máximas e mínimas, como o de uma onda estacionária em um tubo. Isso ilustra um tipo de interferência chamada interferência no espaço. O mesmo princípio de superposição conduz a outro tipo de interferência, que pode ser chamado de interferência no tempo. Essa superposição geralmente é resultante de formas de onda bastante complexas, torna-se particularmente simples quando as duas ondas têm frequência quase iguais. Vejamos a figura. No A, temos duas formas de ondas senoidais de frequência quase iguais. No B, a superposição das duas formas de onda. Observe que as duas ondas na parte A começam em fase, resultando em uma amplitude maior, terminando fora de fase, resultando em uma amplitude igual a zero. As curvas tracejadas mostram a variação senoidal modulando a envoltória com frequência angular. Quando escutamos com a diferença de minutos dois sons cuja frequência são muito próximas, 552 Hz e 564 Hz, digamos, temos dificuldade para distingui-los, pois quando os dois sons chegam aos nossos ouvidos simultaneamente, ouvimos um som cuja frequência é 558 Hz, a medida das duas frequências. Mas percebemos também uma grande variação na intensidade do som. Ela aumenta e diminui alternadamente, produzindo um batimento que se repete com a frequência de 12 Hz. A diferença entre duas frequências originais. A equação do batimento pode parecer trivial, porém sua dedução não é tão simples. Suponhamos que as variações de pressão em certo local, produzidas por duas ondas sonoras de mesma amplitude, sejam S1 igual a amplitude cosseno de ω1t e S2 igual a soma das amplitudes cosseno de ω2t, onde ω1 é maior que ω2. De acordo com o princípio da superposição, a variação de pressão total é dada por S igual a S1 mais S2 igual a amplitude, a soma das amplitudes, cosseno de ω1t mais cosseno de ω2t. Usando a identidade trigonométrica, cosseno de A mais cosseno de B igual a 2 cosseno de meio A menos B vezes cosseno de meio A mais B. Podemos escrever a variação de pressão total da forma: S igual a 2 vezes a soma da amplitude cosseno de meio ω1 menos ω2t vezes cosseno vezes meio ω1 mais ω2t. Definindo ω' igual a meio ω1 menos ω2 e ω igual a meio ω1 mais ω2. Podemos escrever a equação da forma: 2 vezes o somatório cosseno de ω' vezes cosseno de ωt. Vamos supor que as frequências angulares ω1 maior que ω2 das ondas que se combinam são quase iguais. Neste caso, podemos considerar a equação acima como uma função cosseno, cuja frequência angular é ω e cuja amplitude é o valor absoluto do fator entre colchetes. O máximo de amplitude ocorre sempre que cosseno de ω' é igual a 1 ou menos 1, o que acontece 2 vezes em cada repetição da função cosseno. Como o cosseno ω' tem frequência angular ω', a frequência angular é ω batimento, com o qual ocorre o batimento é ω batimento igual a 2ω'. Assim podemos escrever ω batimento igual a 2ω' igual a 2 vezes meio vezes ω1 menos ω2, que vai ser igual a ω1 menos ω2. Como ω é igual a 2πf, esta equação também pode ser escrita na forma frequência de batimento igual a módulo de F1 menos F2. Tomamos como exemplo
Quando o pinguim imperador volta para casa depois de sair à procura de alimento, como consegue encontrar a companheira no meio de milhares de pinguins reunidos para se proteger do rigoroso inverno da Antártica? Não é pela visão, já que todos os pinguins são muito parecidos, até mesmo para um pinguim. A resposta está no modo como os pinguins emitem sons. A maioria dos pássaros emite sons usando apenas um dos lados do seu órgão vocal, chamado seringue. Os pinguins imperadores, porém, emitem sons usando simultaneamente os dois lados da seringue. Cada lado produz ondas acústicas estacionárias na garganta e na boca do pássaro, como em um tubo com as duas extremidades abertas. Suponha que a frequência do primeiro harmônico produzido pelo lado A é FA igual a 432 Hz e que a frequência do primeiro harmônico produzido pela extremidade B é FB igual a 351 Hz. Qual é a frequência do batimento entre as duas frequências do primeiro harmônico e entre as duas frequências do segundo harmônico? A frequência do batimento é igual à frequência do primeiro seringue menos a frequência do segundo seringue, que é 432 Hz menos 371 Hz, que é igual a 61 Hz. Como as ondas estacionárias no pinguim correspondem a um tubo com as extremidades abertas, as frequências de ressonância são dadas pela equação F, frequência igual a NV sobre 2L, onde L é o comprimento do tubo. A frequência do primeiro harmônico é F1 igual a V2L, e a frequência do segundo harmônico é F2 igual a 2V sobre 2L. Comparando as duas frequências, vemos que F2 é igual a 2F1. Para o pinguim, o segundo harmônico do lado A tem uma frequência FA2 igual a 2FA1. E o segundo harmônico do lado B tem uma frequência FB2 igual a 2FB1. Usando a equação com as referências FA2 e FB2, descobrimos que a frequência de batimentos correspondente a frequência de batimento será FA2 menos FB2 igual a 2FA1 menos 2FB1, que será igual a 122 Hz. Então, pessoal, essa foi uma videoaula sobre interferência e batimentos. Até a próxima. Tchau.